Vamos começar o nosso curso chamado Cristo no Banco dos Réus. Alguém achou, sei lá, peculiar esse título aí? O, na verdade, a gente já deu esse curso há muito tempo atrás. E o curso, a gente vai comentar sobre isso, ele é baseado num livro e o nome do curso anteriormente era Em Defesa de Cristo, que é o nome do livro. Alguém já leu esse livro aqui? Alguém conhece esse livro? Já ouviu falar? Algumas pessoas, tá? E aí o Fábio sugeriu mudar o nome, eu acho que ele tem razão, porque Em Defesa de Cristo eu acho que é até pior, tá? Porque parece que Cristo precisa que alguém o defenda, não é? Na verdade, é em função até da tradução, né? Em inglês, o livro é The Case for Christ, ou seja, da ideia de alguém que está dando a defesa, mas no sentido apologético, mais da fé até do que da fé em Cristo do que do Cristo, obviamente. Mas enfim, então essa é a origem, se o nome do curso chamou a atenção de vocês. E a ideia do curso aqui, não sei se vocês leram, né, eu procuro ler quando eu vou definir que curso que eu vou fazer, eu leio lá aquele resumo do que vai falar. Então não sei exatamente qual que é a expectativa de vocês, mas a ideia do curso, e eu estou vendo aqui, lendo o que saiu no boletim, mas a gente vai trazer aqui uma visão abrangente sobre vários aspectos da vida e da mensagem de Cristo, em particular aquilo que é contestado, criticado, e eu diria fortemente contestado e criticado pelo mundo em geral, tá? E vamos falar então da historicidade de Cristo, da questão da divindade dele, da ressurreição, e depois eu explico os tópicos que a gente vai passar. Mas é interessante, eu não sei como é que é a experiência de vocês. Quando a gente estava vindo aqui mais cedo para a igreja, para a ceia, não é? Eu estava saindo ali do condomínio onde eu moro, estava passando em frente, lá tem um grupo lá, que a gente joga tênis de final de semana, tá? A velharia. Eu sou dos mais novos lá, para vocês terem uma ideia, né? E eu estava passando em frente à quadra e estava chegando o Gilson, que é um médico cardiologista, mora lá no condomínio também. E qual que é? Por que eu estou falando isso? Porque eles jogam de sábado e de domingo, né? E eu só jogo de sábado com eles, né? E volta e meia, eu falei, pô, mas amanhã você vem? Não, amanhã eu não vou na igreja e tal, não sei o quê. Pô, mas você já não vai à noite? Por que você não vai só à noite? E fica aquela história, tal, e, e eu fico imaginando as piadinhas que rolam quando eu não estou lá, né, no domingo de manhã. E de vez em quando eles voltam, eles sabem, nem me perguntam mais, né? Mas de vez em quando voltam. Fala, poxa, e amanhã? Porque às vezes a gente joga duplas, né? Então às vezes tem 3 pessoas que vão no domingo. Então se eu fosse ia dar dupla. Quando eu não vou, sei lá, vão ter que se virar de algum jeito. Mas eu não sei como que é a vida de vocês, o contato que vocês têm aí com a sociedade em geral. E eu fico imaginando se um desses meus colegas, amigos tenistas viesse hoje de manhã aqui, na ceia, e obviamente ele ia entender o que estava acontecendo ali, mas qual seria a visão dele, o que ele viria à mente dele vendo, sei lá, 1.000 pessoas cantando, falando sobre o que a gente estava falando? Sobre uma pessoa que morreu, que a gente acha que ressuscitou, mas provavelmente essa pessoa não vai acreditar nisso, né? E a gente está adorando essa pessoa, e essa pessoa lavou os nossos pecados. Assim, pensando do ponto de vista humano, tá? Parece que a gente é um bando de loucos, né, Popó? Enfim, então esse é um pouco do pano de fundo do curso. E eu queria falar aqui um pouco sobre o tema, não é o tema do curso, mas eu acho que é pertinente a gente falar sobre isso,
que é a questão da apostasia. Alguém pode me definir o que é apostasia aqui? Vamos começar a ter um pouco de participação. O que é apostasia? Deixar a fé, é uma ótima definição. É alguém que seguia uma determinada crença e se afastou dela. Eu queria falar um pouco desse tema aqui, mas antes da gente falar do tema, agora acho que a maioria das pessoas já chegaram, fechamos a porta ali. Vamos, no início dessa jornada e em particular dessa aula, vamos gastar um tempo orando? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo tempo que a gente já teve hoje, celebrando a ceia do Senhor Jesus Cristo. E, Pai, a gente pede a sua bênção sobre essa aula, esse curso, Pai, sobre tantas outras classes que estão acontecendo, o culto, Pai, e a tua igreja que se reúne nesse dia no mundo inteiro, Pai. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, que o Senhor nos dê a capacidade de evitar as distrações que são comuns, Pai, nesse período que estamos aqui, que o Senhor tire de mim qualquer intenção de me enaltecer aqui, Pai, mas que o Senhor capacite a todos nós, Pai, a explorar esse assunto, que isso sirva para sedimentar a nossa fé, que isso sirva de argumentos para aquilo que a gente tem de interação com os céticos e que, acima de tudo, Pai, nesse período aqui, o Senhor seja o centro, que o Seu nome seja honrado e engrandecido por aquilo que a gente vai fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por que eu toquei no assunto da apostasia? Tá? Porque, por exemplo, eu estou vendo alguns de vocês aqui, até com os filhos, uma das preocupações que os pais têm com os filhos é que eles apostatem, que eles abandonem a fé. A igreja se preocupa com os seus jovens e certamente isso é uma boa preocupação, parodiando o que a própria Bíblia fala, né, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna, né? Isso é um assunto que, se vocês conversarem com os meus filhos, de vez em quando a gente tem lá em casa. Tá? Prefiro que vocês sejam Zé Mané na vida e um crente do Senhor Jesus do que vocês sejam um presidente de multinacional, um bilionário e seja um descrente. E nós não vamos falar sobre apostasia, mas como eu comentei, o conteúdo desse curso, ele pode contribuir para que as pessoas não sigam esse caminho. Tá? A Bíblia nos exorta, lá Pedro, na sua epístola, fala para a gente estar preparado para dar a razão da esperança que nós temos. É sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? De aspectos racionais que embasam a nossa fé. Na verdade, o curso, já falei que ele é baseado num livro, e o que tem de interessante na vida do autor desse livro é que ele trilhou o caminho inverso. Tá? O caminho inverso, ou seja, o apóstata ele sai da fé e vai para o ceticismo. Ele trilhou o caminho do ceticismo para a fé. Tá? Ele era um ateu que foi examinar as evidências, tá? Convicto de que ia colocar Jesus no banco dos réus e ia condená-lo, mas ao olhar os fatos ele acabou acreditando na verdade do Evangelho e aceitando a Jesus como sendo o Messias, o Deus encarnado que morreu para pagar pelos nossos pecados, ressuscitou e está nos céus. E como a gente cantou uma das músicas aí na ceia, vai voltar para buscar a sua igreja, Maranata, vem Jesus. A história, vocês vão perceber que eu gosto muito de história. Tá? Na verdade, é uma dos conflitos quando a gente viaja, principalmente para lugar que tem muito museu, que por mim, eu fico no museu. Sabe aquele cara que lia as plaquetinhas e tal? Ou seja, então que em vez de meia hora na sessão do Egito, você gasta 5 horas, né, só em uma exibição. Eu sou esse cara aí, tá? Enfim. Mas a história ela está repleta
de exemplos de pessoas que trilharam esse caminho, tá? Do ceticismo à fé. Alguém conhece esse camarada aqui, Sir William Ramsay? Alguém já ouviu falar desse camarada aqui? Ninguém. Quem que é? Arqueólogo. Tá. Esse camarada, depois você pode dar um Google aí, olhar quem foi ele. Ele, mais do que um arqueólogo, ele foi um grandíssimo arqueólogo. Tá? Foi uma das referências, tá? Se eu fosse fazer um ranking dos... Isso, exatamente. Qual que é a história do nosso irmão William Ramsay aqui, que já está na glória há muito tempo? Ele era um arqueólogo, um catedrático, aí, um scholar muito, muito famoso, cético, e ele falou, no livro de Atos, ele falou, nossa, tem muita bobagem aqui, não é possível isso daqui, tem muita coisa que não bate com a geografia, com a cultura da época e tal. E ele empreendeu uma jornada, foi lá para a Ásia Menor, com esse propósito. Ou seja, no meu campo de conhecimento, na arqueologia, eu vou lá fazer as escavações, as pesquisas e tal, para desmascarar isso daí. Vou mostrar que está cheio de bobagem, em particular no livro de Atos, que fala muita coisa, né, da geografia, foi da cidade tal para a cidade tal e tal. E surpresa, né? Ou seja, à medida em que... E foram anos isso daí. Tá? Ele ia fazendo as descobertas e tal. Eu falei, não, mas pior que estava é verdade esse negócio aqui. E acabou se convertendo nesse processo. Tá? Então esse é um dos exemplos aí de um cético que passou a acreditar por conta da investigação de fatos dos registros históricos. Outro, esse daqui, C.S. Lewis. Esse daqui vocês conhecem, certo? Todo mundo conhece o C.S. Lewis, que é autor de... que mais? Cristianismo Puro e Simples, Crônicas de Nárnia, que mais? Cartas do Diabo para um Aprendiz, a Abolição do Homem. Gente, o C.S. Lewis, na época dele, ele morreu no mesmo dia que o Kennedy foi assassinado. Tá? Morreram naquele dia ele, o Kennedy e o Aldous Huxley. Então, tem até um livro falando sobre isso, o encontro dos três, assim, muito interessante. Mas, enfim, o C.S. Lewis, gente, na época dele, ele era... Porque você lê lá, o que ele é? Ele era professor da universidade. Gente, ele era muito mais do que um professor de universidade. Com todo respeito, quem me conhece sabe que eu prezo muito educação. Tá? Ele era o cara no Reino Unido, na Inglaterra, na época. Tá? E muita gente considera o C.S. Lewis a conversão do século, no caso do século passado. E ele também, ele era um cético, e ele não era arqueólogo, então a investigação que ele fez foi muito mais do ponto de vista da lógica. Se você lê o Cristianismo Puro e Simples, você vai ver isso daí. Mas, de novo, ele é um cara que foi analisar as evidências, aí, principalmente do ponto de vista da lógica, da razão, e acabou se convertendo. Ele narra isso num livro dele, eu não sei se tem em português, em inglês é Surprised by Joy, tá? É surpreendido pela alegria, e é um trocadilho com Joy, que era o nome da mulher dele. Se você gosta de leitura, é muito interessante. Tá? Outro cara, mais que um carpinteiro, alguém conhece esse livro aqui? Vários de vocês. Josh McDowell, outro camarada, tá? Que na faculdade, quando estava lá, era um cético, foi estudar o assunto, acabou se convertendo e conta um pouco dessa história. Então, o curso aqui, estou falando aí de céticos que converteram, para falar sobre o Lee Strobel, que é o autor desse livro aí, Em Defesa de Cristo, que dá origem ao nosso curso. Tá? Basicamente, o curso é baseado nesse livro. Se você já leu o livro, vai ser interessante para relembrar. Se você não leu e for ler, você pode até ler à medida que a gente cursa. Se você ler antes do curso, vai ter um monte de spoiler lá. Tá? A história do Strobel, além daquilo que ele relata no livro,
Alguns anos atrás fizeram esse filme aqui, eu não sei se alguém já assistiu esse filme, tem no Netflix, e em outras mídias aí, que chama Em Defesa de Cristo, é o mesmo nome do livro. Tentando não dar muito spoiler aí do filme, caso você vá assistir, ele conta a vida do Strobel, a família dele. Aqui é o ator que interpreta o Strobel. Basicamente, o Strobel era um grande jornalista lá de Chicago, ele escrevia no jornal Chicago Tribune. Vocês que são mais novos, existe um negócio, existia, né? Até hoje ainda existe alguns, chamado jornal, tá, gente? Não sei se vocês já viram aí nos museus lá, um negócio de papel, assim, de manhã eles jogavam na porta da tua casa, tá? Isso daqui, quem é mais velho deve lembrar disso daí. Existia isso daí, né? E aí existiam pessoas, não era inteligência artificial, não era chat GPT que escrevia, tá? Tinham pessoas, eles usavam esses... Sabe esse objeto aqui? Alguém já viu esse objeto aqui? Aliás, deixa eu fazer uma pesquisa. Quantos aqui tem em casa uma máquina de escrever? Ó, tem uma meia dúzia de saudosistas aqui, tá? Enfim, quê? Antiguidade, né? E tem umas piadas assim, nossa, tem uma impressora diferente, né? Que o cara tem que apertar uns botões para imprimir, enfim. O Strobel, ele era um jornalista, e jornalista também, daquele que ganha prêmio e tal, e a área de jornalismo dele era a área policial, de investigação, sabe? Ele cobria, o Facínora matou um monte de gente, vai ser julgado, a prova, será que é válida, será que vai ser condenado? Era isso que ele fazia. E era um cara que já escrevia livros, ele tinha um ou dois livros, acho que publicados na época. O que aconteceu? A mulher do Strobel, que interpretada por essa atriz aqui, acontecem uns episódios, ela conhece uma pessoa lá e ela se converte. E os dois eram ateus, assim, tá? E aí, o que acontece? Crise no casamento. Tá? Então aparece o Strobel no livro, ele fala isso, e no filme está retratado, não, I didn't sign up for this, ou seja, não foi para isso que eu entrei nesse caso. Não é essa mulher com quem eu me casei, porque a vida dela transformou, ela começou a ir na igreja e tal, e eles tinham filhos pequenos, aparece ela orando, a menininha perguntando, pai, mas quem que é Deus e tal, quem que é Jesus? E aí, o que você faz com a mãe crente e com o pai ateu, que teu filho pergunta quem é Jesus, né? O que você responde? O que Jesus fez? Tá? Enfim, casamento em crise e tal, ele inconformado, achando, ele tinha a pior visão possível de cristãos e líderes religiosos em particular. O que ele pensou? Parecido lá com o arqueólogo, que a gente falou, cara, vou usar os meus conhecimentos aqui como jornalista, eu sou um jornalista investigativo, vou usar as minhas técnicas aqui e vou desmascarar essa palhaçada e um monte de bobagem que esse povo acredita. E nessa investigação, então, ele começa a conversar vai atrás da informação, esse negócio quem que escreveu o evangelho, de onde que veio a história de Jesus que morreu, que ressuscitou, que era Deus. E nessa investigação, surprise, surprise, ele acaba se convencendo de que a história de Jesus não é nenhum conto da carochinha, muito pelo contrário, e acaba se convertendo, né? Então, e o livro, ele relata essa trajetória, esse processo investigativo, e basicamente o que a gente vai fazer no curso é seguir essa mesma trilha aí, tá? Eu vou passar um vídeo aqui sobre algumas objeções que mais ou menos aquilo que estava na mente do Strobel. Olha só isso daqui. Jesus, I would say no doubt lived as a person, but to the extent of what he did, I'm not sure. If he comes walking into where I work, shows me the signs of the stigmata and tells me he's the son of God, I might start believing. I don't believe in God, first of all.
Maybe because I grew up in like an age of science. I have a lot of different thoughts and theories on Jesus, but I don't think coming back from the dead really. Isso é parte de um documentário que o Strobel fez e dá um pouco de um panorama das objeções mais comuns que passavam na cabeça dele, que passam na cabeça de muitas pessoas. Toda vez que eu vejo esse vídeo, me chama a atenção a mocinha que fala que, olha, para começo de história, não acredito em Deus. Por quê? Porque eu cresci no meio científico canadense. Tá? Como se houvesse alguma exclusão automática entre ciência e fé. Claro, é um tema, a gente já falou, o Wesley já deu curso aqui sobre isso, mas, de novo, aqui é que está o cerne da questão. E o objetivo desse curso de contribuir nessa linha. A gente vive no ambiente, e fazendo menção à apostasia, né, onde as pessoas querem fazer crer que para você ter fé em Cristo, você tem que eliminar a sua razão. Tá? E a gente vai ver que não é esse o caso. Existe um componente de fé que não é simplesmente razão, mas é uma fé baseada em fatos, em coisas que aconteceram. Tá? Não é aquela fé que fala, não, eu vou largar essa Bíblia aqui e tal, e ela não vai cair. Tá? Não, eu continuo acreditando na lei da gravidade, e se você for olhar lá em Jeremias, está escrito que foi Deus quem colocou essas leis no mundo. Tá? Então vamos lá, qual que é a estrutura do curso, um pouco dos tópicos que a gente vai abordar aqui. Bom, primeira coisa, até aqui tudo bem? Alguma dúvida, comentário? Está claro qual que é a proposta dessas 8 aulas? Maravilha, então mais detalhes de como que vai ser essa nossa trajetória. O curso está dividido em 3 partes, a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Tá? Eu sou péssimo em piadas, tá, gente? Era só para chamar a atenção de vocês. Mas vamos lá, então vocês podem rir de mim aqui. Tá? Na primeira parte, nós vamos focar no quê? Nós vamos focar nos dados sobre Jesus. Tá? Então nós vamos olhar as biografias de Jesus, também chamadas no nosso meio sobre os evangelhos, da perspectiva de livros, de relatos históricos, tá? E considerar se... Opa, precisa ligar essa luz aqui. Faz sentido? Aquilo lá é plausível? É verdade? É alguma farsa? Elas são completas ou aquilo lá é um subconjunto do que aconteceu tentando... Sabe aquela história de que você pode falar uma grande mentira dizendo só a verdade? É só você pegar, excluir algumas coisas, deixar de falar algumas coisas. Será que aconteceu isso daí? São consistentes? Quando a gente olha para fora da Bíblia, a arqueologia, outros historiadores, outros escritores que falaram sobre aqueles temas, será que os dados que temos sobre Jesus são corretos? São coerentes? Tá? Na segunda parte, nós vamos olhar para a pessoa de Jesus. Que nasceu, a gente falou? Que ele é o Deus encarnado, tá? Que morreu, que ressuscitou. Será que ele disse mesmo que era Deus, ou será que isso foi um mito, uma lenda que os discípulos dele falaram? Será que ele próprio estava convencido que era Deus? Se ele falou isso, será que ele não estava louco? Porque, vamos lá, eu posso falar, tá? Vamos brincar aqui, olha. Eu falo aqui que eu sou capaz de correr 100 metros em 7 segundos. Quanto que é o recorde mundial hoje? 9 alguma coisa? Ou já baixou de 9? 9 alguma... Vamos por 8 segundos. Então eu bateria o recorde mundial. Tá? Não, porque eu sou bom, eu corro pra caramba e tal. Eu posso estar louco. Tá? Eu posso ser um mentiroso, um falastrão. Agora, se Jesus disse que era Deus, ele tinha a característica de Deus,
Marcelo, se você diz isso daí, é só você pegar um tênis, vai numa pista de corrida e só você correr, eu marco aqui. Então tem como a gente provar se eu estou falando a mentira ou a verdade, tá? Se eu falasse uma coisa dessas. Vamos tentar fazer isso sobre Jesus. E na terceira parte, nós vamos focar num dos temas que certamente são alvo de muitas críticas, que é a ressurreição. Que evidência há que Jesus ressuscitou? Tá? Como que a gente prova a ressurreição? Tá? Então, vamos começar hoje mesmo. A gente deu uma introdução sobre o que vamos falar, sobre que assuntos vamos abordar, e vamos começar agora sobre essa questão dos dados sobre Jesus Cristo. Então, as biografias de Jesus, elas são confiáveis? Será que dá para acreditar naquilo que tem escrito sobre Jesus Cristo? E eu queria, e a gente vai apelar para analogias como essa muitas vezes. Alguém aqui é da área jurídica? Alguém tem advogado aqui? Você frequenta, por exemplo, tribunais assim? O que você diz para a gente sobre uma testemunha ocular? Qual que é a importância de uma testemunha? Por exemplo, se a gente tem lá, aparecem duas testemunhas, uma que viu as coisas, outra que ouviu falar, qual que tem mais credibilidade? A que viu, tá? Então, qual que é o ponto aqui? E não precisa nem ser júri, tá? Por exemplo, teve um caso trabalhista que eu era o réu, e tinha um funcionário de uma propriedade que a gente tinha, e eu não ia lá cada X meses eu aparecia lá, e esse funcionário falou, basicamente ele entrou com um processo na Justiça Trabalhista, dizendo que ele trabalhava das 6 da manhã às 8 da noite, todos os dias, que ele tinha meia hora de intervalo só de almoço, que ele trabalhava 7 dias por semana, não tinha sábado, não tinha domingo, que ele fazia uma quantidade absurda de coisas, que a carga de trabalho era exorbitante, tá? Assim, era uma grande mentira isso daí, tá? Só que, de novo, eu não estava lá, eu não era testemunha ocular, e eu lembro que teve uma audiência preliminar, não teve acordo, e foi até julgamento, tá? E aí no julgamento tinha um juiz, né? Tinha eu com a minha advogada, tinha ele lá com o advogado dele lá, e as testemunhas. E o que me livrou, basicamente, foi o gerente lá da propriedade, que é o cara que estava lá, que era testemunha ocular, que vivia com ele. E eu lembro do juiz perguntando, fala pra gente como é que era o dia a dia. Que hora que o pessoal acordava, o que fazia, que hora que parava, como é que era o sábado, como que era domingo. E ficou evidente para o juiz, tá, o que de fato acontecia. Tá? Então, nesse caso, uma testemunha ocular foi fundamental. E aqui, mesmo que a gente não esteja habituado com isso, acho que todo mundo já viu, né? Nos filmes, aquela cena, né, que tem o réu lá, e aí o advogado, e aí conta-se lá a história de o crime que foi cometido, aí pergunta, né, para testemunha, o senhor identifica aqui quem que fez, quem que efetuou o disparo? Eu vi, é um camarada lá de camiseta preta e bermuda. Não, bermuda o cara não, um cara de terno cinza e tal, que está ali naquele... O senhor pode apontar, foi aquele cara, ou seja, é o ápice lá do julgamento. Ou seja, por que a gente está falando tudo isso? Tá? Porque tem tudo a ver com a confiabilidade dos evangelhos. Qual que é a questão aqui? Será que aquilo que está registrado nos evangelhos, ou as biografias de Jesus, será que a gente tem ali registro de testemunhas de alguém que interagiu com Jesus, que ouviu os ensinamentos, que presenciou os milagres, tá? Que estava lá quando ele morreu?
Será que tinha algum jornalista lá do primeiro século que tenha registrado essas coisas aí, ou conversado com as pessoas e registrado? Tá? E mais, né, a gente vai ver na sequência, será que isso, se a gente começar a escrutinar esses relatos, será que eles passam por esses testes? Então, basicamente é isso. A gente vai ver um vídeo aqui, onde vai aparecer esses dois primeiros nomes aqui, tá? O J.P. Moreland, se você é um ávido leitor cristão, você provavelmente já leu, já viu referências dele, tá? E o Mark Strauss, que são especialistas nessa área de Novo Testamento, tá? Então, olha só o que eles falam aqui. You have to understand that people in the first century valued eyewitness testimony. And this is why, from the second century on, it was important to the early church fathers that the people who were alleged to have written the Gospels actually wrote them, and that they were eyewitnesses of the things they wrote. We have actually very early attestation of the authorship of the Gospels. The early church father Papias, for example, as recorded by the church historian Eusebius, identifies Mark's Gospel as essentially the eyewitness account of Peter. Well, Papias was a disciple of the Apostle John, so we are only one generation removed from Jesus himself. That's a pretty close testimony, and strongly suggesting that, in fact, the Gospels are based on eyewitness accounts. Now, of course, it's not what you would have seen if you had a video camera there, because, after all, if you put a video camera on a street corner, even in Washington, you'd get politicians coming to and fro. You wouldn't actually have a story that would make sense. You'd have a string of random, unsorted events. That doesn't mean that none of it happened, that it's all made up. It's just to acknowledge what is blindingly obvious, that it has been edited and no doubt shaped by the needs of the community, because people tell the sort of stories that they want to tell, because this matters. Muito bem. Então aqui tem o terceiro scholar que está falando, é o N.T. Wright, aquele que estava com um colarinho, que ele é bispo lá de Durham, no Reino Unido. Tá? O ponto aqui dá para confiar nos evangelhos? Ou seja, será que quem escreveu é testemunha ocular ou traz o relato de quem presenciou aquilo lá? Dá para confiar? E, obviamente, isso está diretamente relacionado com o tema de autoria dos evangelhos. Se a gente quer saber se quem escreveu foi testemunha ocular, a gente precisa saber quem escreveu os evangelhos. Tá? O Strobel, ao fazer o livro, ele conversou com o Craig Blomberg, não é nenhum desses que apareceu, ele vai aparecer mais para frente no curso, mas entre outras coisas ele escreveu esse livro aqui, que é uma das referências no assunto, né? The Historical Reliability of the Gospels, tá? Ou seja, uma tradução livre aí seria a confiabilidade histórica dos evangelhos. E aqui eu queria fazer um exercício com vocês. Peguem suas Bíblias, abram suas Bíblias aí, vamos pegar o Novo Testamento, vamos pular os 4 evangelhos e Atos. Atos basicamente é um livro escrito por Lucas, tá? Que é uma sequência do evangelho de Lucas. Então vamos pular esses livros. Qual que é o primeiro livro que vem depois de Atos? Romanos. E depois de Romanos? Primeiro, segundo. Então vamos começar aqui, ó. Romanos, 1 Coríntios. Depois vem o quê? 2 Coríntios? Tá bom, vamos pegar esses 3 aqui. E do grupo de cá, quem que pode pegar? Mateus, Marcos, Lucas. Tá bom, Mateus, Marcos, os 3 primeiros. Lê, por favor, Romanos 1:1. Pode ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Já começa o autor se identificando. Aqui é Paulo, servo de Jesus Cristo. 1 Coríntios. Até pegar o óculos. Vamos para 2 Coríntios, então. Depois a gente volta para 1 Coríntios. O que está escrito em 2 Coríntios 1:1? Alguém pode ler? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios. Alguém acha aí? 1:1.
Paulo chamado para ser apóstolo. Paulo chamado para ser... Ou seja, é comum, tá, nessas cartas, nessas epístolas, não em todas, mas é comum. Hebreus, por exemplo, não aparece isso. Mas a grande maioria delas, o autor já se identifica logo de cara. Agora vamos ler Mateus. Começa a ler Mateus. Isso. A genealogia, o que fala? Começa falando da genealogia de Jesus. Quem que é o autor? Onde é que está escrito Evangelho de Mateus? Está no título da tua Bíblia, mas isso aqui lá não é palavra inspirada de Deus. Marcos, como é que começa Marcos? Princípio do Evangelho de Marcos, não, de Jesus Cristo. Escrito por Marcos, está escrito aí em algum lugar? Não está escrito. Mateus, Marcos, não tem. Lucas, vamos ver se Lucas. Lucas era um historiador. Vamos lá. Começa até na primeira pessoa, né? Muitos tal, mas o que fala? Tá falando aí que é Lucas? Então, esse é um ponto importante no que diz respeito à autoria dos evangelhos. Tá? Os evangelhos, tecnicamente falando, eles são apócrifos, né? Ou seja, eles não têm um autor explícito quem que ele é. E isso é motivo de grande debate. Por quê? Como é que a gente sabe que foi Mateus, Marcos, Lucas e João que escreveram os evangelhos? Tá? E quando o Strobel estava falando com o Craig Blomberg, ele vira para o Craig e fala, cara, é possível a gente ser inteligente e crítico e ainda assim acreditar que os 4 evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João? E o Craig Blomberg é taxativo. Sim. E, de novo, eles estão conversando aqui do ponto de vista... É um acadêmico, tá? Ele é crente e tal, mas ele, antes de tudo, ele é um acadêmico, tá? Então, o que acontece? Vamos ver algumas coisas sobre esse assunto aqui. Então, como eu falei apócrifos, não, tá? São anônimos, tá? Perdão, eu troquei a palavra, tá? Primeiro fato, o testemunho uniforme, unânime da igreja primitiva. Quem que é a igreja primitiva? É a igreja lá, as comunidades que receberam os escritos. Tá? Então, imagina que a gente receba uma carta do Kurt, tá? Que não está escrito, aqui é o Kurt, mas ele estava falando, olha, estou aqui na selva fazendo isso, tal, um abraço, e não assina. Tá? Então, a gente não sabe quem que é, mas não está escrito lá, mas circula no nosso meio, a carta do Kurt, não está escrito na carta Kurt, mas todo mundo sabe que é a carta do Kurt, por N motivos, pelo estilo de escrita, porque quem trouxe a carta para... De novo, tá, gente? Hoje em dia eu sei que isso daqui não é comum, mas naquela época era um papel, tá? Olha, tá aqui a carta do Kurt. Não está escrito Kurt na carta, mas quem falou, aqui está a carta do Kurt. Tá? E alguém encontrou com o Kurt, depois falou, cara, você lia a tua carta, você gostou daquilo que... Ou seja, as pessoas que receberam, que liam aqueles relatos lá, sabiam quem eram os autores, apesar do nome do autor. Então, vamos lá, Mateus. Mateus também é conhecido como Levi. O que ele era? Quem lembra? Publicano, que é um cobrador de impostos, tá? E era um dos 12 discípulos. Então, ele escreveu o primeiro evangelho, não cronologicamente, mas o que está nas nossas Bíblias. Tá? Marcos, quem é que foi Marcos? Discípulo de Lucas, e quem mais? Mas ele foi companheiro de viagem também de Paulo, mas foi também companheiro de Pedro. Tá? Então, o evangelho de Marcos é muito do relato de Pedro, da experiência que ele tinha com Pedro. Era um pescador, pecador também, mas era um pescador. E a gente vai parar para fazer um intervalo e vamos voltar com isso. Gente, uma coisa interessante, surgiu aqui no intervalo uma conversa sobre
a questão da inspiração dos autores, tá? Ou seja, não vamos abordar isso nessa aula aqui, nem nesse curso, mas o fato de você ser uma testemunha ocular, ter presenciado, é um fator muito relevante na sua capacidade de escrever um relato próximo dos fatos, verdadeiro. Tá? Mas não necessariamente você é inspirado por Deus para escrever a escritura. Tá? Ou seja, são dois temas que têm uma adjacência aí, mas são temas distintos. Tá? Por quê? Porque você tem, por exemplo, Moisés. Moisés escreveu sobre a criação lá em Gênesis. Poxa, mas Moisés não presenciou a criação. Na verdade, ninguém estava lá na criação. Tá? Mas ele recebeu de quem? Recebeu, esse sim, de uma testemunha ocular, que foi o próprio Deus, o Criador. Só para a gente situar, ou seja, o fato de ser testemunha ocular não é o único critério. Tá? Mas, enfim, então, qual que é a questão? Tá? Pega-se muito na questão da autoria dos evangelhos. Então, Mateus foi um cobrador de impostos, foi um dos 12 e tal. Marcos, ele foi companheiro de Pedro, e a gente já vai ver um pouco mais de detalhes sobre isso. Então, ele escreveu um evangelho muito da perspectiva de Pedro. Lembra dos apóstolos? A gente tinha os 12, mas a gente tinha um círculo mais íntimo de Pedro, Tiago e João. Esses eram, dos 12 lá, eram os caras mais próximos de Jesus. E Pedro era um desses. Tá? Pedro era um pescador, ou seja, não era um grande escritor por natureza. Tá? E talvez até por isso que o companheiro dele, Marcos, foi quem colocou no papel. Lucas é muito parecido, tá? Lucas é chamado por Paulo do médico amado, e ele escreveu não só o Evangelho de Lucas, como o próprio livro de Atos dos Apóstolos. Tá? O ponto é, olhando a história da igreja primitiva, não existe nenhuma notícia, nenhum fato aí de mais alguém que pudesse ter escrito os evangelhos. Tá? Não existe uma disputa, um candidato aí, não, eu estou em dúvida se foi Lucas ou se foi o Barnabé que escreveu. Não existia isso daí. Tá? E um ponto que muitas vezes alguém fala é que, puxa, mas será que não foram outras pessoas e alguém disse não e botou o nome de Mateus? Vocês já devem ter percebido, faz muito tempo que eu não leio tanta coisa assim, mas eu lembro há uns anos atrás, volta e meia alguém escrevia um texto e mandava em mídias sociais escrito embaixo, Arnaldo Jabor, tá? Porque não sei se ele ainda faz comentário e tal. Por que alguém fazia isso? Por que alguém escrevia? E aí ele aparecia e falava, gente, eu não escrevi nada disso. Por que alguém colocava o nome do Arnaldo Jabor? Confiabilidade. Por quê? Por que o nome dele daria confiabilidade? Por quê? Porque ele era famoso. Fala, João. Esse tem um texto dele que ele fala assim, esse foi o melhor texto que eu não escrevi. Mas por que colocava o nome do Arnaldo Jabor e não de João Mengaldo? Aí eu teria mais credibilidade. Por quê? Oi. Para que as pessoas pudessem ter mais confiança no que estava escrito. Mais confiança, mas está diretamente associado a quem era o Arnaldo Jabor, alguém conhecido, alguém tido como pessoa centrada, conhecedor dos fatos e tal. E aí o ponto é, poxa, será que não foram o Mateus, Marcos, Lucas escreveram, foram outros? Foram o Zé Mané aí, qualquer que escreveu e disse que foi o Mateus. Tá? Aí o raciocínio do Brunner falou, olha, não faz muito sentido isso daí. Por quê? Porque se alguém fosse pegar alguém, um suposto autor, não ia... Quem que era Mateus, cara? Quem que era o publicano? Várias classes a gente já estudou sobre isso. O Fernando já falou muitas vezes sobre isso. Um publicano era alguém benquisto? Não.
Um publicano era um pária da sociedade. Tá? Marcos e Lucas nem eram dos 12. Falaram do que ouviram de alguém que estava muito próximo. Então, se alguém fosse colocar Evangelho de Pedro, Evangelho de Tiago, o único que tem é João, tá? Que de fato era esse daí. E João é o menos anônimo dos evangelhos, que apesar de ele não dizer explicitamente que é João, ele fala do discípulo amado e tal, enfim. É mais fácil, digamos assim, chegar à autoria de João. E repara, talvez você já tenha ouvido falar dos evangelhos, esses sim, apócrifos. Tá? Apócrifo é qualquer coisa que vem depois. Tá? Surgiram vários aí. Evangelho de Filipe, Evangelho de Pedro, Evangelho de Maria, tá? Evangelho de Tiago. Tá? Que aí sim foi isso daqui. O cara escreve umas coisas lá, vai ter umas abobrinhas lá no meio e fala, opa, que foi Maria que escreveu, no estilo lá do Arnaldo Jabor. Tá? Então, não existe nenhuma grande dúvida aí com relação a quem escreveu os evangelhos. E todos eles ou foram testemunhas oculares ou trazem um relato, foram basicamente escribas de testemunhas oculares, aí no caso de Pedro e de Paulo. Tá? Os evangelhos aí de Marcos e de Lucas. Olha só um pouco do testemunho dos pais. Essa expressão pais da igreja vocês já ouviram falar disso daí, não? Alguém já ouviu falar de pais da igreja? Quem são os pais? Quem são os pais da igreja? Hã? Não. Os líderes lá das igrejas. Tá? Então existia na igreja os Fernando Leite da vida, digamos assim. Tá? Acho que até mais que os Fernando Leite, tá? No sentido de que eram mais relevantes. O Fernando Leite é muito relevante para nós, comunidade, mas eu não sei se alguém que for associar quem que é o grande líder cristão de Campinas e região. Não sei se aparece o Fernando Leite. Tá? Enfim, mas, pelo amor de Deus, nenhum demérito a Fernando Leite, eu admiro demais. Tá? Mas eram os caras que, tipo, bispo ali da região, ou seja, esses eram os caras, tá? Ou seja, eram os grandes líderes e eram os caras que escreviam muita coisa, tá? Ou seja, a dinâmica que a gente percebe no Novo Testamento de alguém como Paulo escrevendo uma carta e mandando para uma igreja, tá? Ou seja, isso foi uma coisa que a gente tem o cano, que são essas, mas não são os únicos escritos que há. Então, outros líderes cristãos da época continuaram escrevendo para a igreja para contestar alguma coisa, para exortar, para detalhar a doutrina, uma série de coisas. E aí tem todos. Gente, aqui a gente podia ficar aqui de novo. Eu já falei que eu gosto disso. Se vocês quiserem, a gente vai ficar até as 3 da tarde aqui falando sobre essas coisas, mas eu sei que muitos de vocês vão enjoar muito antes disso. Mas, por exemplo, aqui Pápias ou Papias, a gente tem as duas pronúncias, você vai encontrar, tá? Olha a época do escrito dele, 120 depois de Cristo, ano Domini, tá? Esse camarada aqui foi discípulo de João, o apóstolo. Tá? João era o mais novo dos apóstolos, vocês sabem. João escreveu o evangelho dele perto do final do 1º século, provavelmente morreu aí na virada do 1º para o 2º século. Esse camarada aqui ouviu João falar. Tá? Tem escritos de Pápias, na verdade, que a gente tem, os originais a gente perdeu, o texto original, mas a gente tem Eusébio, que é outro pai da igreja, citando o que tinha nos escritos de Pápia. Pápia era bispo de Eurápolis, se não me engano, que é uma cidade, hoje mudou de nome, está lá na Turquia. Tá? Na época grega chamava Eurápolis. Mas ele escreve especificamente que Marcos tinha registrado com muito cuidado e precisão o que Pedro testemunhara pessoalmente. E explicitamente ele fala assim que Marcos não cometeu erro nenhum e não acrescentou nenhuma falsa declaração.
Outra coisa que ele escreve, que Mateus preservara também os escritos sobre Jesus. De quem que esse camarada ouviu essas coisas? De João, tá? Que foi contemporâneo dele. Tá? Um outro pai da igreja, esse um pouco mais tarde, Irineu, mas ainda muito próximo dos fatos, no ano 180, olha o que ele escreve aqui. Mateus publicou, isso daqui, gente, é carta, é documento das igrejas da época. Tá? Mateus publicou entre os hebreus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundaram a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que tinha recostado a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Motivo porque eu gostaria muito de ir até Éfeso. Tá? O Aniel esteve lá já e eu fiquei com inveja dele, santa inveja. Próxima parada, tá? Então, gente, em resumo, não tem porquê, lógico, os céticos têm porquê duvidar, mas assim, não tem uma plausibilidade em você questionar que os evangelhos foram escritos pelos homens que dão nome a ele. Agora, algumas outras objeções que acontecem, que a gente vê por aí, tá? O estilo dos evangelhos. Ó. Então, o cético fala, puxa, os evangelhos são diferentes das biografias que a gente conhece. Então, sei lá, se alguém fosse, vamos falar do Fernando Leite, se alguém fosse fazer uma biografia do Fernando Leite, como é que seria? Ia falar que nasceu lá em Santos, que tinha o pai e a mãe, o pai era marinheiro, a mãe era dona de casa, tinha um monte de irmã que cresceu, que queria ser piloto de helicóptero, que acabou virando pastor e não sei o quê. E, por exemplo, Marcos, a gente começou a ler, não fala nem do nascimento de Jesus. Tá? Nenhum dos evangelhos fala da infância, adolescência de Jesus. E aí, por que é tão diferente? Será que isso daí, na verdade, não é alguém que estava querendo só contar alguma história? Como que a gente explica essa diferença? E aí, de novo, a gente é o Craig Blomberg, que conhece muito a doutrina, e fala, olha, na verdade, as nossas biografias hoje em dia são assim. Tá? Se for pegar a biografia de qualquer um, fala lá onde nasceu, o que fez, o que não fez, onde que estudou. Fala, olha, no mundo antigo, não era assim. Eles tinham, qual que era a percepção daquela época? E tem muita biografia, tá? Alexandre o Grande, enfim. Tem muita, aquele pessoal tinha muita percepção de que não são todas as fases de vida da pessoa que têm a mesma importância. Tá? Então, não só focavam em períodos da vida que quem estava fazendo a biografia achava que era mais relevante, como muitas vezes citava o que ele falou, sem necessariamente citar de uma maneira exatamente literal. Tá? Os antigos gregos e hebreus, eles nem tinham um sinal lá de aspas, que nem a gente faz, né, quando alguém falou literalmente. Tá? Então, o registro da história para a cultura da época antiga, não exclusivamente da época de Jesus, mas do mundo antigo, de maneira mais ampla, só valia a pena por conta das lições que queriam ser transmitidas pelo biografado. Tá? Então, é razoável que a biografia, do caso de Jesus, focasse no quê? Nos anos de ministério de Jesus. Por isso que a gente tem tão pouca informação sobre como que foi a adolescência de Jesus. Será que Jesus fazia milagre quando tinha 12 anos de idade, 15 anos de idade? Como que ele brincava com as outras crianças quando ele tinha 7, 8? A gente não sabe. Tá? Outra coisa muito relevante, tá? Ou seja, então existe diferença. Não adianta você pegar, puxa, mas o evangelho não parece com uma biografia. Tá? Outra coisa é o foco. Para os cristãos, embora a vida de Jesus, os seus ensinamentos e milagres sejam maravilhados,
não fazia sentido isso muito, porque, por exemplo, metade do Evangelho de Marcos foca na Semana da Paixão. Então, eu falei, poxa vida, por que essa discrepância? Eu falei, olha, o mais importante da vida de Jesus era justamente isso, a morte e a ressurreição deles. Tá? Então, isso explica o estilo do Evangelho. O fato de ter esse estilo não é um demérito ou um indicativo de que aquilo lá não era autêntico. Tá? Outro tema, outra objeção. Mateus usa material de Marcos. Aí a pergunta que se faz é o seguinte, espera um pouco. Mateus foi testemunho ocular, foi um dos 12, estava ali do lado. Tá? Marcos não. Marcos traz muito da informação de Pedro. Mas por que Mateus... e aí, de novo, a gente precisaria olhar no grego lá, e você vê que tem pedaços de Mateus que são extraídos de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito. Tá? Qual que é o ponto aqui? Marcos, ele retrata, como a gente já falou aqui, a ótica de Pedro. Tá? E quem era Pedro em relação a Mateus no círculo dos 12? Pedro era muito mais próximo de Jesus. Então, teve coisas que Pedro presenciou que Mateus não presenciou. Não era só os 12. Então, Jesus chamou lá os 3 para orar. Então, olha, Mateus não estava lá naquela época, naquele momento. Tá? Então, esse é o sentido, tá, de Mateus usar o material de Marcos. Tá? Outra questão que eventualmente é colocado é que João, tá? Se você já leram os evangelhos e notaram que João é diferente? Já. O que quer dizer evangelho sinótico? Mesma ótica. Tá? Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Então, João não é sinótico. Por quê? Se você lê os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, é muito parecido. Tem muita passagem paralela. Tá? João tem uma perspectiva diferente, uma ótica diferente. E qual que é a objeção que se levanta? Será que tem contradições que são irreconciliáveis? Será que isso... O que sugere isso daí? Tá? Repara que João, ele, apesar de ter uma ótica diferente, tá, ele não tem nenhuma incompatibilidade com os outros evangelhos. Tá? Durante muitos anos, aí, uma das coisas que se falava era que João supostamente teria, como ele foi o quarto a ser escrito, tá, ele supostamente, olha, não vou falar aquelas coisas porque elas já foram faladas. Hoje a gente acredita muito mais que simplesmente foi uma visão diferente, mas isso daí em si não é nenhum demérito, é simplesmente um evangelho que foi escrito com uma outra ótica e não existe nenhuma incompatibilidade entre eles. Nesse tema aí de discrepâncias e tal, olha o que o N.T. Wright ele comenta. Over the last 250 years, it's been common coin in Western culture that, oh, you can't believe what's said in the Gospels. You know, it's even made into musicals. The things that you're liable to read in the Bible, they ain't necessarily so. And that skepticism has wormed its way into much modern culture and indeed into many Christian circles, many church circles, where they'll say, well, Matthew probably made this bit up, or Luke just added this bit on the end of the parable, or whatever it is. I and others have spent some of the best years of our lives researching what was actually going on in Palestine in the first third of the first century AD and trying to get inside the minds
first century Jews, first century Romans, different Jewish parties and movements, etc., etc. And the more that I have tried to do that, the more I've found that what you find in Matthew, Mark, Luke, and John comes up in 3 dimensions and says, my goodness, this actually belongs, it makes sense, it fits, it gives us very vivid. Enfim, não tem base para criticar da maneira como boa parte dos céticos criticam essas coisas, tá? Ou seja, começam a levantar um monte de hipóteses e que quando você começa a analisar os dados, você vê que é muito mais uma questão de alguém que não acredita naquilo e que fica querendo encontrar justificativa para isso, tá? Uma dessas coisas que falam é justamente sobre esse aspecto de João, por ser o mais recente, entre aspas, dos evangelhos, ele é aquele em que está mais explícita a questão da divindade de Jesus. Tá? Então, e de fato isso é verdade. Tá? Por exemplo, estou pegando aqui o Evangelho de João e falando, olha quantas vezes aparece a questão da divindade de Jesus. Já no capítulo 1, no princípio era o verbo, que é Jesus, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, tá claro aqui que João está dizendo que Jesus era divino. Tá? E se vocês puderem folhear Mateus, Marcos e Lucas, procurem trechos onde Jesus fala que ele era Deus. Ó, no capítulo de João fala, eu tinha marcado vários aqui, vamos lá, tem bastante coisa. Aqui, ó, no capítulo 5, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Capítulo 5 tem isso daqui. Capítulo 6, versículo 20. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Isso aqui a gente vai ver depois. Na verdade, isso é uma afirmação que nem o eu sou lá de Abraão. Capítulo 7, versículo 26 e 27. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. 31. E contudo, muitos de entre as multidões creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este que homem tem feito. Ou seja, no Evangelho de João está forrado de trechos onde se atribui divindade a Jesus. Em Mateus, Marcos e Lucas. Então, qual que é o... Não tem... Alguém achou alguma coisa aí? Jesus... Se você achar, você aponta aqui. Qual que é a crítica aqui? A crítica é justamente essa. Olha, João afirma muito explicitamente que Jesus é Deus, e isso aconteceu por quê? Porque ele escreveu bem mais tarde, e a comunidade lá da época, algumas décadas depois dos fatos, começou a dar, digamos assim, um colorido especial as coisas que Jesus tinha falado e feito. Então, olha, na verdade ele nunca disse que era Deus, mas aí o pessoal começou, tal, não sei o quê, e elevou, digamos assim. Tá? E por isso que você encontra tantas vezes em João, mas não encontra nos outros 3 evangelhos. Tá? Ou seja, essa é a crítica. Tá? Ou seja, o tema da divindade de Jesus tem a ver com a data tardia e o fato de terem surgido aí lendas sobre isso. Tá? Mas aí, repara, o Blomberg aponta, fala, olha, de fato, o tema da divindade ele é mais implícito nos evangelhos sinóticos, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Mas ele existe sim. Alguns exemplos. E a gente está atrasado, gente, mas depois a gente pode, se vocês quiserem até olharem esses textos com calma aqui,
essas passagens, alguém pode só abrir Mateus 14 e diz pra gente o que fala essa passagem aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco. Qual que é a cena aí? O que está acontecendo? Só dá um... Jesus sobre as águas, tá? Marcos 6 é a passagem paralela, é a mesma passagem, tá? Qual que é o ponto aqui? Vamos recapitular o que aconteceu. Os discípulos estão no barco e começa a ter onda e eles veem Jesus andando sobre as águas. E eles têm medo, acham que é um fantasma. O que Jesus vira e fala? Não temam, sou eu. Esse sou eu. Não, sabe um outro episódio que Jesus falou antes de Abraão existir, eu sou? O que aconteceu, gente? Os caras, os judeus, pegaram em pedras. Por quê? Ele falou exatamente aquilo que Deus falou para Abraão, lá no episódio da sarça ardente, está lá em Êxodo 3,14. Moisés, obrigado. Esse eu sou que ele falou, foi exatamente a mesma expressão. Falou, olha, significava, tanto que foi evidente que os caras já pegaram em pedra. Ele não falou, eu sou divino. Não, ele simplesmente falou, eu sou, os caras já entenderam que queriam matar ele, tá? No episódio dele andando sobre as águas, se você for olhar no grego, e se alguém quiser conferir, tem aqui um grego interlinear. Meu grego é muito ruim, tá, gente? Mas é zero. Esse tipo de ferramenta ajuda a gente para essas coisas. E eu fui olhar, tá? No episódio, quando ele fala, que está traduzido como sou eu, na verdade ele falou, eu sou. Tá? No grego é exatamente, ou seja... Isso está em Mateus e Marcos, nos evangelhos sinóticos, então não me venha dizer que os evangelhos sinóticos, Jesus não disse que era Deus, ele disse sim, e os discípulos entenderam muito bem o que ele estava dizendo na época. Tá? Nossa tradução ela é pobre nisso daqui. Outra coisa, aparece mais de 60 vezes nos evangelhos, em especial nos evangelhos sinóticos, a expressão Filho do Homem. Vamos ver o que o John Piper fala sobre isso. Vamos ver se o YouTube vai entrar aqui. Basta avaliar algumas músicas por dia, você receberá um tomei um ad aqui. Então imagine que... Pastor John, por que Jesus atribui a si mesmo o título de Filho do Homem em diversas passagens de sua vida? Primeiro vou falar algo que é de entendimento comum, e depois vou fornecer um entendimento histórico mais sofisticado. O entendimento comum é que o título Filho de Deus se refere à divindade de Jesus, e o título Filho do Homem fala da sua humanidade, ou seja, ambos falam das duas naturezas de Jesus. Ele era um filho de homem, ou seja, um ser humano, e ele é o Filho de Deus, de modo que ele sempre existiu. Perdão. Ele é o eterno primogênito, que vem do Pai e permanece para sempre. Ele sempre foi e sempre será. É a segunda pessoa da Trindade e nele habita toda a divindade. Ele também nasceu de uma virgem. Ele teve um pai humano que não teve relações com essa virgem até que Jesus nascesse. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Portanto, ele é humano, completamente humano. A Bíblia quer enfatizar que ele é plenamente humano. Então, este é o entendimento comum. Ele possui duas naturezas em uma única pessoa. Ele é divino e humano. Porém, a percepção histórica mais importante e também mais sofisticada defende que o termo Filho do Homem não se refere apenas à humanidade. É provável que esse título venha de Daniel 7. Ao ler esse capítulo, você vai ver que o Filho do Homem é uma figura muito exaltada. Não apenas uma figura humana, mas também é entronizada. Era o título que Jesus mais dava a si mesmo. Se você fizer um estudo do termo Filho do Homem nos Evangelhos, você vai ver que Jesus não fala de si mesmo principalmente como Filho de Deus, mas como Filho do Homem. Por exemplo, em Marcos capítulo 10, verso 45, ele diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Então ele se refere a si mesmo como filho do homem muitas vezes. Creio que ele agia assim porque o filho do homem é uma expressão comum, quase um sinônimo de ser humano. Ele nasceu homem, e não há ofensa alguma aqui. Quem não é um filho de homem? Mas quem tinha ouvidos para ouvir, podia ouvir o eco de Daniel 7, no qual ele reivindicava para si uma posição de exaltação na história da redenção. E ele tinha a intenção de fazer isso mesmo. Jesus era muito sutil. Ele revelava a identidade dele para aqueles que tinham olhos para ver. Mas ele não fazia isso de forma tão aberta, porque ele não queria que todos viessem e quisessem transformá-lo em rei. Ele tinha que seguir um caminho estreito entre revelar e esconder sua identidade. Ele não podia sair por aí falando: eu sou o Messias, sou o rei do universo, venham e me aclamem rei. Ele não falava assim. Pelo contrário, ele era discreto. Ele era sutil e fazia reivindicações que eram explícitas em certos cenários, e em outros eram implícitas. Somente no tempo oportuno, durante a maior provação da vida dele, quando lhe perguntaram: tu és o Cristo, filho de Deus vivo? Foi quando Jesus disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Marcos 14:62. Veja que ele confessou sua divindade bem na hora em que ele sabia que seria crucificado por isso. Então eu espero que essa resposta seja útil. O termo Filho do Homem tem um significado duplo. Implica a humanidade de Jesus e, de acordo com Daniel 7, implica aquele que será exaltado nas alturas. E quando se refere a si mesmo dessa maneira, Jesus deseja comunicar ambos os significados. Ok. Você ouviu. Deixa eu voltar aqui. Então, qual que é o argumento aqui, a crítica? Não, a divindade só apareceu em João porque João estava dando um colorido. Eu falei, não, está repleto de sinais nos outros 3 evangelhos sobre a divindade Filho do Homem, é mais um desses sinais. Uma outra coisa, em alguns locais dos evangelhos aparece Jesus perdoando pecados. 2 pelo menos aí, tá? Quando a mulher que untou o cabelo dele lá com óleo e tal, ele vira para ela e fala: os seus pecados estão perdoados. E o do paralítico, lembra da história? Falou: olha, os seus pecados estão perdoados. E os caras assim: não, mas quem que você se acha para achar? Você acha que, de fato, falar isso? Eu posso falar: Raquel, seus pecados estão perdoados, tá? Falei, não, vocês acham que eu não tenho o poder de perdoar pecados? Então levanta, pega o teu leito e anda. E o paralítico andou. Ou seja, quem é capaz de perdoar pecados, senão Deus? Tá? Então, você dizer que só em João aparece isso daí, não. Tá? Outra coisa, tá? Jesus aceita orações e adoração no próprio evento lá da mulher, ele aparece isso. Quem que aceita... Experimenta chegar para um dos pastores e começar a falar alguma coisa para ele como se ele fosse um deus ou um semideus. Ele fala: cara, para com isso, eu sou homem como você, tá? Sou pecador. Então, Jesus falou sim, os outros evangelhos retratam sim a questão de Cristo como Deus. E uma outra objeção que se faz é com relação à pauta teológica dos escritores. Basicamente é o seguinte: olha, tudo bem, eles eram testemunhas oculares, presenciaram e tal, mas será que eles não tinham uma motivação teológica por trás disso? Tá? Ou seja, é a história da testemunha que vai lá, mas com a intenção de mentir. Não é possível que essa pauta teológica deles levasse eles a dar esse colorido, a história de Jesus e tal, chegando até a distorcer. Por quê? Porque tem gente que, e hoje em dia a gente vê muito isso, né, as narrativas e tal, é comum a gente, ou pessoas distorcerem a história para adequar aos propósitos ideológicos aí. Tá? Então essa de fato, é uma preocupação relevante. Agora,
Será que foi isso o caso aqui? Deixa eu fazer um paralelo aqui. Alguém já foi em algum museu do Holocausto aqui? Qual que se foi? Em Berlim? Tá? Mas o que era? Aquele das estátuas, assim? Mas aquilo lá é mais uma representação. Tá? Ah, tem. O que tem lá? Eu nunca entrei. Tem cartas. Fotos. Você achou que eles estavam exagerando? Passou uma impressão de precisão histórica do que de fato aconteceu? Eu não conheço os detalhes disso daí, mas eu tenho quase que certeza que quem montou aquilo lá foram judeus. Tá? A grande maioria dos museus, das exibições que falam do Holocausto, são patrocinados por quem? Pelos judeus. Repara, eles têm uma motivação ideológica? Claro que tem. Eles não querem que repita isso daí. Tá? Isso leva os caras a inventarem coisas. A gente foi recentemente lá no Museu da Anne Frank, lá em Amsterdã. Gente, está tudo lá. Tem foto, tem a ordem lá de mandar perseguir, lá transferir a menina de uma escola para outra. O museu é na casa onde a família se escondeu. Gente, tem uma precisão, uma quantidade de informação gigantesca. Tá? Tudo patrocinado por judeus, não quer dizer que distorceu. Por quê? Porque eles querem ser tão... Porque eles sabem que se ele distorcer, se ele aumentar, se ele adulterar alguma coisa e alguém descobrir, o que acontece? Perde a credibilidade. E aconteceu aquilo lá. Então, a grande preocupação... Eles têm uma motivação, tá? Mas isso não implica em que ele vai distorcer os fatos. É o caso dos evangelhos. Tá? Ou seja, claro que tinha uma pauta ideológica por trás. Daí a você achar que isso levou eles a distorcerem o assunto, é uma outra história. Tá? E um outro aspecto, o sinal já vai tocar, mas a gente pode concluir isso na próxima aula. Mas eu queria falar sobre a precisão dos relatos. Tá? Então a gente vai, na próxima aula, ainda falar um pouco sobre como os relatos são precisos. A gente vai falar sobre a capacidade que eles tinham apesar de serem testemunhos oculares, será que o tempo não fez com que eles perdessem as informações? Enfim, é um pouco... E a gente conclui essa primeira etapa. Então, falta acho que 1 ou 2 minutos para tocar o sinal. Eu só queria ver... Alguém tem dúvida ou algum comentário, algum ponto? Gente, vocês estão muito calados, não sei se está preocupado. Comentários? Dúvidas? Dívidas? Muitas dívidas. Tá joia. Gente, vamos terminar então com uma oração. Pai, obrigado pelo tempo que a gente pôde passar aqui para olhar sobre essa ótica mais racional sobre os relatos dos evangelhos. Pai, peço que o Senhor continue a nos abençoar, Pai, que também nos despeça em paz e nos dê motivação para continuar estudando esse tema aqui, Pai, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.